Padre Cristo, amada igreja, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós queremos entrar na sua casa através desse vídeo, levando uma palavra e levando alguns louvores que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. A palavra de Deus diz que Deus ele não resiste a um coração contrito. E o que nós podemos fazer nesse momento então para receber tudo que Deus tem para nós, para receber tudo aquilo que Ele quer nos entregar, é abrir o nosso coração, amém? É deixar todos os problemas, tudo aquilo que a gente, quem sabe, está passando de lado e receber e abrir o nosso coração para receber tudo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, nesse momento eu quero fazer uma oração contigo aí. Senhor amado, na tua presença nós estamos nesse momento. E nós queremos te exaltar, Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos dizer o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor é poderoso, é maravilhoso e te agradecer por todas as coisas, ó Pai. Nesse momento eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar com cada um que vai estar assistindo esse vídeo, venha falar com cada um que vai estar escutando os louvores aqui entoados, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que possamos ser edificados, transformados, Senhor, pela Tua palavra, que é vida, que é poderosa. Em nome de Jesus, nós agradecemos e dizemos amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto o Senhor. Quero ver, eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Queremos sentir o Senhor nos tocar. Abre o seu coração, adore ao Senhor. Sinta Deus te tocar nesta noite. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O Teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto. Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto. Vou louvar o Teu nome, porque eu sinto. Vou louvar o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Sinta Deus te tocar aí, querido. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e
cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui para adorar o teu santo nome, Senhor. Eu quero convidar que todos fechem os olhos, amém? Nós vamos fazer um momento de oração pela vida do pregador dessa noite, amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelos momentos de louvor que nós tivemos aqui neste momento, Senhor. E agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, dada a tua graça, dado o teu discernimento, dado o teu entendimento, Deus, sobre a vida do teu servo, Deus, que ele seja, Deus, usado por ti, Deus, para tocar, Senhor amado, aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Senhor, sê com ele, Pai. Guarda a sua vida, Senhor. E que ele venha, Senhor amado, a ser usado por ti, ser boca de Deus neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus que nós dizemos amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Obrigado, meu irmão. Olá, pessoal. É com grande alegria que eu quero ministrar nesta noite. Mas, primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Hugo, à pastora Viviane por essa oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? A palavra que eu quero ministrar nesta noite, o tema dela é pensamentos, valores e ações. E para fazer um pano de fundo para essa ministração, eu quero ler uma frase do filósofo inglês chamado John Locke. Esta frase diz: as nossas ações são as melhores interpretações dos nossos pensamentos. Tudo começa aqui. Tudo começa nos nossos pensamentos. Eu digo para você, Deus se importa com os teus pensamentos. Muitas vezes nós pensamos assim, é só um pensamento, né? De fato não se concretizou, não tem por que me importar, mas eu digo para você, Deus se importa com os teus pensamentos, porque os teus pensamentos, eles guiam as tuas ações. Se os teus pensamentos eles forem bons, eles vão te guiar para a presença de Deus. Mas se os teus pensamentos forem maus, eles vão te guiar para o pecado. E eu quero falar sobre um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos. Eu quero falar sobre um que não é muito popular entre os discípulos. Eu quero falar sobre Judas, e Judas Iscariotes, né? Aquele que traiu a Jesus. Saiba você que Judas, no grego, quer dizer, o nome Judas quer dizer abençoado, quer dizer elogiável. E esse nome, nos tempos de Jesus, ele era um nome muito comum, era um nome muito utilizado naquela época. Muitas pessoas se chamavam Judas. A saber, Jesus, ele teve um irmão chamado de Judas, Judas Tadeu. A palavra de Deus, no Novo Testamento, nos fala a respeito de outros 5 Judas. Mas nesta noite, nós vamos falar sobre Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, do versículo 12, que diz assim: E aconteceu
que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. O tema que diz aqui, no texto que estou lendo, diz a eleição dos 12. Eleição quer dizer preferir entre dois ou mais, quer dizer escolher. A palavra de Deus nos mostra que quando Jesus ele foi escolher os seus 12, ele se colocou em oração. Ele subiu ao monte, saiu do meio da multidão, subiu ao monte e passou a noite orando para ter contato com Deus, para ter revelação de Deus, para eleger os seus 12. E aí nós vemos então que depois que Jesus ele passa a noite orando, versículo 13 diz: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E a partir do momento que Jesus, então, ele escolhe os seus 12, ele ainda os comissiona, dá a eles uma missão, que está escrito lá em Mateus, capítulo 10. Quero que você acompanhe comigo esse texto. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: os 12 e a sua missão. Então aqui é o momento em que Jesus, depois de ter escolhido estes homens, Jesus então ele dá a eles uma missão. Mas Jesus não simplesmente dá uma missão, mas Jesus ele equipa estes 12. Aqui no versículo 11 diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Deu-lhes então o dunamis sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo 7 diz: e indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Versículo 8, Jesus diz para eles: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Jesus dá para eles então esse poder, queridos, para fazerem tudo isso. E é nesse momento que eu me questiono: como pode um homem que foi escolhido por Jesus, que foi eleito por Jesus, que recebeu poder diretamente de Jesus para curar, para limpar, para ressuscitar, para expulsar, como pode um homem que andou com Jesus durante todo o seu ministério, que viu, que foi testemunha ocular dos milagres de Jesus, como pode um homem assim permitir com que Satanás entrasse no seu coração, e como pode um homem assim trair a Jesus? E eu comecei a me perguntar, queridos, qual foi a causa da queda de Judas? Eu quero dizer para você que Judas, ele não foi um predestinado à destruição, que Judas, ele não foi um predestinado à desgraça, porque Jesus o escolheu, queridos, empoderou este homem, amém? Mas a Bíblia diz para nós, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sobre todas as coisas que eu e você devemos guardar o nosso coração. E agora eu quero que você abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, João capítulo 13, João capítulo 13, versículo 2, diz assim: Jesus e os seus discípulos estavam jantando, e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair a Jesus. E essa versão aqui é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. E essa que eu vou ler aqui agora, ela é a tradução Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim, versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então aqui trata como coração. E aqui na NTLH trata como que ele
havia posto na cabeça de Judas, né, e colocado a ideia, ou seja, colocado um pensamento a respeito de Judas trair a Jesus. Mas aqui, neste momento, era ainda apenas um pensamento, um simples pensamento, um pensamento mau. E muitas vezes nós pensamos, é só um pensamento, mas foi aqui que começou a queda de Judas. Tudo começou com uma ideia, tudo começou com um pensamento. E eu quero dizer para você, queridos, que todos nós temos maus pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que a gente pensa assim, rapidinho, sabe? Passa assim, de relance as nossas cabeças. E isso é humanamente normal, queridos. Todos nós temos isso. Mas o que faz toda a diferença é como nós vamos tratar esses pensamentos. Como nós vamos cultivar, né? Nós vamos criar, como nós vamos tratar esses pensamentos é o que vai determinar as nossas ações, né? Todos nós somos sujeitos a pensamentos que não são bons. Mas a palavra de Deus, ela nos dá um antídoto, ela nos dá um remédio para esses pensamentos. E isso está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus, ela nos ensina em que nós devemos pensar. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então é isso, queridos, que tem que ocupar, é isso que tem que povoar os nossos pensamentos. Aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, que tem alguma virtude, né? É a palavra de Deus, queridos. É isso que tem que povoar, que tem que encher, que tem que nos preencher. Porque Satanás, queridos, ele está sempre semeando coisas da sua natureza em nós. Um exemplo de coisas que Satanás ele semeia, pensamentos, ideias que ele semeia, é a independência de Deus. Dizendo que eu e você, nós podemos ser independentes de Deus. Não precisamos ler, não precisamos orar, né? Mas eu digo para você, neste momento, todos nós devemos ser dependentes de Deus. Devemos ler, devemos orar, devemos ser dependentes de Deus em todo o tempo, queridos. Não somos nós que devemos conduzir as nossas vidas, mas sim a palavra de Deus. Amém? Porque não nós vivemos, mas Ele vive em nós. Outra ideia que Satanás semeia nas nossas cabeças é a justificativa dos nossos pecados. Nós damos 10.000 desculpas para os nossos pecados. Muitas vezes nós justificamos nosso pecado dizendo, eu peco, mas o fulano, o A, o B, o C, eles também pecam, e eles pecam outros pecados, e é por isso que eu sigo os meus. Ou muitas vezes nós usamos como desculpa dizendo, eu peco porque a minha esposa fez tal coisa. Eu pequei porque a pessoa me respondeu atravessado. Tudo isso são desculpas, queridos. Nós temos que reconhecer o nosso pecado, nos arrependermos, deixarmos ele e sermos sarados, sermos tratados, pararmos de dar justificativa, porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Então que a gente venha crescer com isso. Outra coisa que Satanás também semeia nas nossas cabeças é a falta de tempo, né? É muito comum a gente conversar com as pessoas e aí a pessoa perguntar como é que tu tá? E o cara diz, eu tô na correria, eu tô sem tempo. Queridos, desde que o mundo é mundo, o dia tem 24 horas. Então nós temos tempo. Ainda na semana passada, a pastora Viviane ministrou uma palavra com muita maestria, falando a respeito do tempo, que o tempo é uma moeda que a gente gasta e não consegue recuperar, que depois que acabou o tempo, acabou. E eu digo para você, queridos, que Deus ele nos deu um tempo, e esse tempo ele é finito, e nós temos que administrar o nosso tempo para que nós possamos ter tempo com Deus, tempo com os nossos familiares,
Então nós temos tempo, amém? Não nos falta tempo, nós temos tempo. O que nos falta muitas vezes é a organização do nosso tempo. Mas à medida que nós armazenamos e alimentamos ideias, nós vamos permitindo que Satanás tenha controle sobre os nossos pensamentos e assim sucessivamente sobre as nossas emoções. E assim foi com Judas. E a pergunta que eu te faço nesta hora é: que ideias você tem semeado? Faço ainda uma segunda pergunta: quem é o dono dos teus pensamentos? E uma terceira pergunta: que pensamentos precisam ser expulsos das nossas cabeças? Amém? Continuando, a partir do momento que Satanás semeou uma ideia em Judas, nós vemos que foi também alterado os valores de Judas. No dicionário, a palavra valores é um conjunto de características que determinam a forma como as pessoas se comportam e se integram com outros indivíduos. A partir dos pensamentos de Judas, os seus valores foram mudados. Judas, ele deixa então de caracterizar milagre como milagre. O milagre era só um milagre, né? Ele já não ficava feliz, não ficava satisfeito com os milagres que Jesus fazia. Isso já não era mais importante para Judas. Outra coisa que me chama a atenção também é a respeito da adoração, é a respeito do louvor. Judas já não se importava mais com louvor e adoração, queridos. A preocupação de Judas era outra. E tem uma passagem bastante interessante que está lá em João, capítulo 11, quando Jesus ele ressuscita Lázaro, né? Seu amigo Lázaro já estava morto. Foi um grande milagre aonde Jesus ressuscita Lázaro após 4 dias de estar morto, né? E depois que Jesus faz isso, Jesus ele segue, né, o seu ministério, e certa vez Jesus ele volta à casa de Lázaro. E aí está registrado lá em João, capítulo 11, do 1 ao 2, diz que a pecadora que unge os pés de Jesus era Maria, irmã de Lázaro, que é a primeira vez que Jesus ele volta, então vai visitar Maria, e ela pega o vaso de alabastro, quebra este vaso e unge os pés de Jesus. Lá em João, capítulo 12, versículo 4, a palavra de Deus nos mostra que Judas, ele não vê aquilo com bons olhos. Bem pelo contrário, diz que Judas vê aquilo como um desperdício. Sabe por que Judas vê isso como um desperdício, queridos? Porque os valores de Judas já não estavam mais na adoração, não estavam mais centralizados em Jesus. Os valores de Judas ali agora já eram somente o dinheiro. Judas estava preocupado com o dinheiro porque já tinha mudado seus pensamentos a respeito de Cristo, a respeito de quem ele mesmo era, o que estava fazendo, e o pensamento, os valores de Judas estavam no financeiro, estavam no dinheiro. E aí, diz ali no versículo 4 que um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão, e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então nós vemos que a partir dos maus pensamentos, da má ideia que Satanás semeou na mente de Judas, os seus valores foram mudados. E aí ele já não via mais a adoração como adoração, não era mais o alvo, Jesus não era mais o centro. E então, depois dos seus valores mudados, ele não teve nenhuma dificuldade de entregar a Jesus. E nós bem sabemos que Judas, ele beijou a Jesus e entregou a Jesus por meras 30 moedas de prata. E eu fui estudar a respeito de quanto valeriam nos dias de hoje essas moedas de prata, ou seja, qual era o valor, né? Por quanto Judas trocou, né, Jesus? E aí, estudando, eu vi que estimava-se que era algo entre 90 a 3 mil dólares, era o preço de um escravo, né? E depois que Jesus, então,
que Judas, ele entrega a Jesus, ele recebe essas 30 moedas, e depois que Judas ele recebe essas 30 moedas, eles compram um campo com essas 30 moedas, que depois eles chamam de campo de sangue, né? Então, Judas entregou a Jesus por um valor, né? Se nós fôssemos converter isso para os dias de hoje, há estudiosos que dizem que seria algo em torno de 12 mil reais, né? É um valor, né? Mas aí eu comecei a me perguntar, puxa, mas Judas trocou Jesus por um valor, trocou Jesus por dinheiro. E aí eu comecei a me questionar a respeito de algumas coisas e eu disse, puxa, tem pessoas que trocam a Jesus por bem menos do que isso. Tem pessoas que trocam a Jesus por trabalho. Eu conheço pessoas que eram firmes na devoção a Jesus e aí foi ele dar um trabalho e eles abandonaram a casa do Senhor. Trocaram a Jesus por um trabalho. Eu conheço pessoas que trocam Jesus por diversão. Ah, hoje eu não vou no culto. Hoje eu vou fazer outra coisa. Está trocando Jesus. Eu conheço pessoas que trocam Jesus até mesmo pela acomodação. Não, hoje eu não vou no culto porque eu vou ficar vendo Netflix, hoje eu vou ficar deitado no sofá, vou ficar sem fazer nada, né? Acomodação, acomodados. Há aqueles que também trocam Jesus pelo dinheiro, assim como fez Judas. Ah, não, Júnior, como é que faz isso? Como é que quando você não dizima? Quando você não oferta, a Bíblia diz que aquele que não dizima é ladrão. O Senhor diz, em quem me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Se você não dizima, você não oferta, você está trocando Jesus por dinheiro. O seu dinheiro é mais importante do que a sua devoção, do que a sua fidelidade para com o Senhor. Isso é uma troca. Há pessoas que trocam a Jesus por sexo ilícito. Há pessoas que trocam a Jesus por masturbação ou qualquer sorte de porneia. Então, trocam-se Jesus por qualquer coisa. Assim como Judas o fez, né? Isso nos mostra que se o nosso valor maior não for Jesus, não for a sua palavra, nós faremos coisas erradas, queridos. E eu quero te dizer, meu amado, que isso não aconteceu somente com Judas. Daqui a pouco você pode estar me ouvindo falar até aqui e estar pensando, não, mas isso aconteceu somente com Judas. Satanás entrou somente no coração de Judas. Só Judas deu entrada para que isso acontecesse. Eu te digo que não, querido. Lá, a palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 33, nós vemos que acontece algo semelhante ao que acontece com Judas, mas acontece com Pedro. Nós vemos que Jesus, ele chega até os seus discípulos e pergunta para eles, olha, quem vocês dizem, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí eles falam, as pessoas dizem que tu é João Batista, enfim, dão alguns nomes, né? E aí Jesus pega e pergunta para eles, tá, mas quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, né? E aí Jesus responde para ele e diz, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. Olha só que maravilhoso. Então Pedro tem uma revelação de Deus a respeito de Jesus. Na mesma conversa, um pouco mais adiante, nós vemos que Pedro ele se achega a Jesus, e Jesus continua, né, falando a respeito do seu destino, como que aconteceria, e aí Pedro ele se achega a Jesus, né, e fala com Jesus, dizendo, não, Jesus, que isso, não será assim. E nessa mesma conversa, nesse mesmo instante, Jesus ele fala para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. E isso me faz pensar e concluir, dizer para você, cara, como pode, há alguns instantes atrás, Pedro ter tido uma revelação, e logo depois Pedro permitir com que Satanás entrasse no seu coração, e Jesus dizer para Pedro, Pedro, arreda-te de mim. E eu quero dizer para você, querido, já estou quase finalizando, eu quero dizer para você, querido, que isso aconteceu sim com os discípulos, com os apóstolos de Cristo. E isso pode acontecer comigo e contigo. A palavra de Deus diz que Satanás, o nosso adversário, ele não descansa. Ele está sempre bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não descansa. Então não depende dele, queridos, porque ele quis destruir os 12, ele quer destruir a mim, quer destruir a você, ele quer destruir a todos. Ele veio para matar, roubar e destruir, querido. Mas não depende dele, depende de mim e de você. De nós não darmos brecha, de nós não permitirmos com que
distrações, coisas que tiram o nosso foco, coisas que concorrem com o Senhor, nos tirem da sua presença. E eu digo para você, querido, que muitas vezes coisas que até são boas, coisas que são até boas, assim podemos dizer, podem ser coisas que concorrem e nos tiram da presença do Senhor. A palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 40 ao 42, diz que Marta e Maria estavam ali recebendo Jesus em sua casa e Marta se distraiu com os afazeres de casa. Os afazeres de casa não são coisas ruins, são coisas boas, coisas necessárias, né? A gente tem que limpar a casa, assear a casa. Mas Marta se distraiu com isso e abriu mão da presença, abriu mão de estar com o Mestre, abriu mão de ouvir as suas palavras, né? E Jesus repreende ela, diz que Maria havia escolhido a melhor parte, né? Então, eu e você, nós não podemos estar distraídos. Eu e você, nós temos que entender que os nossos pensamentos, eles são extremamente importantes. Judas, depois que os seus pensamentos e valores foram tomados por Satanás, ele se tornou um ladrão. Ele não teve dificuldade em entregar a Jesus. E eu quero dizer para vocês, queridos, que ele não estava destinado a isso. Bem pelo contrário, Jesus deu várias oportunidades para ele. Jesus, certa vez, né, na última ceia, né, Jesus ele anuncia que dentre aqueles que estavam com ele, um levantaria o calcanhar, um iria o trair. E aí Jesus, ele dá uma oportunidade, queridos, ali de Judas se arrepender, queridos. De Judas se arrepender de fato do que ele estava fazendo, voltar atrás. E aí Jesus ele diz assim que aquele a quem ele molhasse, né, o seu pão e colocasse, seria aquele que o trairia. E Jesus, aí os discípulos se distraem, né? Jesus vai e faz e entrega para Judas, né? Dizendo para Judas que, Judas, eu sei que é você, se arrependa, mude. Mas Judas não se arrepende, não muda. E aí Jesus diz para ele assim, então tá, então faça depressa o que tu tens que fazer, né? E ele diz que Judas sai daquele ambiente, e aí que Judas então leva lá os soldados, beija Jesus e entrega a Jesus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, querido, que esse não foi o maior erro de Judas. Esse não foi o maior erro daquele que traiu a Jesus. Não. Eu acredito, queridos, que o maior erro de Judas foi não ter se arrependido. E eu finalizo esta palavra dizendo para você, queridos, que eu e você, nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós recebemos uma missão do Senhor e nós vamos deixar o nosso legado, porque nesta noite nós conseguimos entender que os nossos pensamentos, eles são importantes para Deus, que os nossos pensamentos, eles podem mudar os nossos valores e os nossos valores, eles vão definir as nossas ações. Amém? Então, com essa palavra, queridos, eu quero dizer que talvez você chegue até aqui com uma ideia de que, puxa, eu poderia pensar qualquer coisa, mas a partir de hoje a gente consegue entender que os nossos pensamentos eles são extremamente preciosos para o Senhor. Amém? Então eu quero orar com você. Senhor, na Tua presença que nós estamos, e nós queremos, Pai, Te agradecer pela Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, Senhor. Que esta palavra, ela venha se adentrar nos nossos corações e que nós possamos, Deus, entender que os nossos pensamentos, Deus, eles são preciosos. Que nós possamos escolher bons pensamentos, Pai. Que nós não venhamos, a partir de hoje, Pai, alimentar, cultivar, Senhor amado, pensamentos maus, Pai. Que nós, Senhor amado, venhamos, Senhor amado, ter os nossos pensamentos, Senhor amado, selados por Ti. No nome de Jesus, que nós venhamos a pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que é a virtude, Senhor. Em nome
do Senhor Jesus. E que nesta noite, Senhor amado, nós também possamos olhar, Deus, para dentro de nós e venhamos nos arrepender, Senhor, por muitas vezes, Senhor amado, ter trocado a Tua presença, a Tua palavra, Senhor, por coisas, Senhor amado, que não têm valor algum. Nós queremos, Senhor amado, nos voltar para Ti, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus, é que nós agradecemos e dizemos amém. Amém. Que Deus nos abençoe poderosamente. Um forte abraço e até mais. Beijo.